Meio ambiente é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: o que é convívio social? Na verdade, falando meio ambiente, mas isso aqui está relacionado à matéria de cidadania, né? Interação social e cidadania, que está dentro do módulo de meio ambiente. Na letra A diz: é viver de forma harmoniosa com a sociedade. Ok. Exigindo seus direitos e cumprindo seus deveres e obrigações. De forma com que as pessoas o respeitem. Beleza, parece que está ok. O que é convívio social? São as leis de quem mora na cidade? Não, absolutamente nada a ver, né? Lei faz parte da legislação e não parte do convívio social, a boa relação social. É o direito de falar o que quiser? Pense comigo se isso aqui vai dar bom. Dá não, né? Tá fora. É aquele cidadão que prestou serviço militar. Olha, prestar o serviço militar é um dever de cidadania que o camarada presta. Ele tem que prestar isso, né? Os homens maiores de 18 anos. Mas não tem relação com convívio social, não. Não é porque você prestou o serviço militar que você é uma boa pessoa, fácil de se conviver. Ou não é. A resposta é a letra A. Nessa questão, daria para aplicar a técnica do elefantinho, né? Qual que é a técnica do elefantinho? Quando a gente tem uma alternativa que é muito maior do que as outras. Quando você corre o olho na questão, se visivelmente essa letra A que chama a atenção. E quando acontece isso, é 80% de chance da alternativa maior ser a resposta, tá? Então, se você não tinha noção nenhuma da resposta aqui, poderia chutar usando a técnica do elefantinho, iria de A e ia acertar. Primeiros socorros é essa questão, ela diz, olha, respirar profundamente algumas vezes. Observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo. São providências que devem ser tomadas para quê? Manter-se respirando, saber o que aconteceu, manter o controle da situação e a calma, ou manter-se vivo. Dá a sensação de que todas as respostas servem, não é? Mas imagine comigo, respirar profundamente algumas vezes. Isso aqui, lendo essa questão, a gente vê, ó, observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos, confortar os ocupantes do seu veículo. Isso dá a entender que a gente se envolveu num acidente, uma colisão. Alguém veio pela contramão e colidiu com o carro da gente. Aí naquela pancada, até que você consegue voltar ao normal ali e ver o que aconteceu, você vai seguir esses passos aqui, ó. Primeiro, respire algumas vezes, ó. Para quê? Para você ver se você está bem, se está respirando, está tudo ok. Observe no seu próprio corpo se tem alguma fratura, algum ferimento, algum sangramento, está sentindo dor em algum lugar. Então isso aqui também é uma coisa que você vai fazer. Por fim, não tem nada de errado com você. Você vai confortar, né? Era aqui, né? Então você vai confortar os ocupantes do seu veículo. Ó, gente, calma. Aconteceu, estamos todos bem? E aí? Isso é para manter-se respirando? Não, você já testou, já viu que está respirando. É para manter-se vivo? Não, você está vendo que você está vivo. Como é que um morto vai confortar os ocupantes do veículo? Não tem como, né, gente? Manter o controle da situação e a calma? Essa é a resposta, para manter o controle da situação, não deixar o pessoal entrar em pânico, beleza? Para saber o que aconteceu, quando você faz esses procedimentos que você já está vendo, e muitas vezes você não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, se no final você ficou entre B e C, não tenha dúvida, essa aqui é que mais se aproxima do que a questão está pedindo, manter o controle da situação e a calma. Letra C, a resposta. Questão sobre mecânica. Qual dos itens abaixo pode ocasionar o processo de oxidação? Oxidação é algo que acontece, um dano que acontece quando você coloca água de torneira. Água que você pegou ali numa mangueira, no posto de combustível. Completa aí a água do sistema de arrefecimento. Aquela água pura, né? E aí você vai oxidar ali o motor do seu carro, porque está circulando ali água sem um aditivo antiferrugem. Oxidação é o mesmo que ferrugem. Guarde isso, ferrugem. Se você deixa de usar um aditivo
na água do radiador ou na água do sistema de arrefecimento um aditivo antiferrugem, vai acontecer a ferrugem, que é a oxidação. Beleza? Se aqui tivesse usado a palavra ferrugem, você já ia logo relacionar ferrugem com antiferrugem. Aditivo é aquele vidrinho ali que a gente põe junto com a água. E aí você ia relacionar que essa é a resposta. Mas o Detran não vai facilitar a sua vida. Ele vai colocar oxidação. Só você guardar. Oxidação é ferrugem. Ferrugem você combate com aditivo antiferrugem. Não pode botar água de torneira pura lá no motor. No motor não. No sistema de arrefecimento do seu carro. Beleza? Letra C aí foi para conta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. Aí campozinho aqui, né, uma área, um espaço para ser preenchido com alguma coisa aqui. São órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do... Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é quando o examinador não tem competência para elaborar uma questão decente, ele vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tira duas palavras aqui de dentro do enunciado e joga ela aqui dentro. Aí o que a gente tem que observar? Perceba que toda alternativa tem duas palavras. Tem duas. Duas palavras não, é dois termos, porque aqui, por exemplo, são duas palavras, mas é um termo só. Duas. Ela é sempre separada por ponto e vírgula, tá? Onde existe a separação ponto e vírgula, tem uma, depois tem outra. Uma, depois outra. Uma, depois outra. Ponto e vírgula, uma, depois outra. E aí a gente vai ler tentando encaixar isso aqui lá dentro, Se eu colocar que a resposta é a letra A, eu vou concordar que Jari cabe aqui e que Cetran cabe aqui. Aí ficaria assim, as Jari são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões. Eu já sei que não é. Jari não estuda nada, não oferece sugestão de nada. Jari é órgão julgador. Julgador. Beleza? Ele julga os recursos de multa dos motoristas. Então, essa aqui não cabe. A letra B fala: as câmaras temáticas são órgãos técnicos integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para decisões do Conselho Nacional de Trânsito. Exatamente isso. Órgãos técnicos integrados por especialistas são as câmaras temáticas, tá, gente? Guarde isso. Quando o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, vai publicar alguma norma, por exemplo, você está tirando carteira de habilitação, existe uma norma, é a Resolução 789 de 2022 do CONTRAN. O CONTRAN publicou essa resolução. Se você procurar na internet, você vai achar ela. Lá tem todas as regras de como é que funciona o seu processo de habilitação. Mas como é que o CONTRAN conseguiu pensar em todas aquelas regras? Ele não pensou, ele só decidiu, ele tomou a decisão e publicou. Quem pensou, quem estudou, foram esses órgãos técnicos aqui, compostos por especialistas. Chama-se câmaras temáticas. A câmara temática que criou essa resolução aqui é a câmara temática de educação. Tem também a de fiscalização, que é de esforço legal. Tem também a de engenharia. Tem 5 ou 6, se eu não me engano. São várias. E cada uma delas tem 20 a 30 especialistas ali dentro. E eles são nomeados a cada 2 anos. São grupos de pessoas especialistas mesmo. Eu poderia ser um, se fosse o caso, de ser convidado. Então, sendo convidado, eu vou lá para dentro daquele grupo e a gente periodicamente se encontra, estuda, olha aqui, estuda a respeito de um determinado assunto, para então oferecer sugestões para o CONTRAN decidir o que ele vai publicar nessas resoluções aqui. Então a resposta é a letra B de bola, tá? Órgão técnico, composto por especialistas, são as câmaras temáticas. E elas estão vinculadas ao CONTRAN. É o CONTRAN quem cria essas câmaras temáticas para fazer esses estudos e oferecer sugestões para ele. Beleza? Guardou aí, né? Processo de habilitação. É incorreto afirmar que a LADV precisa conter
LADV é a licença de aprendizagem de direção veicular. É o documento que você recebe para treinar aulas de direção. Tá? Você ainda nem é habilitado, você vai treinar na autoescola. Pegar o carro da autoescola, a moto da autoescola, vai treinar, você precisa desse documento aqui. Nesse documento precisa constar o quê? O que precisa constar ali? Nome completo, número do documento de identidade, CPF e formulário RENASH do candidato. RENASH é Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Precisa constar tudo isso. Seu nome completo, o número do seu documento de identidade, o seu CPF e o número do seu RENASH. Você, candidato, tá? Tudo isso. Precisa constar a categoria pretendida? Sim. Na licença ele precisa constar se você quer categoria A, se você quer categoria B, ou se você quer A e B simultaneamente, que também pode, né? Então, sim, está certo. Precisa constar o nome do Centro de Formação de Condutores responsável pela sua instrução? Sim, pode olhar na licença, quando você estiver com a sua em mãos, que você vai ver o nome do Centro de Formação lá. Sim. Precisa constar o endereço do candidato? Não precisa. Como eu estou procurando a incorreta, achei. Letra D de dado. Não precisa constar o seu endereço do candidato. Direção defensiva é o assunto dessa questão. Ela nos traz o seguinte. A manobra de... Aí tem uma lacuna aqui, um espaço para ser preenchido com uma dessas alternativas, né? A manobra de alguma coisa é a principal causa de colisão frontal nas retas. Colisão frontal, bater um de frente com o outro, nas retas, numa reta. Qual manobra que é? A manobra de retorno? Olha, a manobra, imagina você fazendo uma manobra de retorno. Você encostou ali na rodovia, na hora que você foi fazer o retorno, entrou na frente de alguém. A colisão vai ser frontal? Não vai. O veículo vai bater na sua lateral, né? Porque você virou na frente dele. Então, retorno não cabe aqui não, porque a colisão é frontal, né? Então, aqui está fora. Uma ultrapassagem, aqui cabe, hein? Vamos ver, imagina, ó. Você foi fazer ultrapassagem, entrou mal ali na ultrapassagem, não calculou bem, colidiu de frente, na reta. Certamente vai ser essa a resposta. Numa conversão, o que é conversão? Foi virar para um lado ou virar para o outro, aí não é colisão frontal, vai ser colisão lateral, né? Você virou na frente de alguém, o cara bateu na lateral. Numa baliza, baliza nem tem colisão frontal, né? A baliza você pode esbarrar de lado ali no veículo que você está fazendo a manobra, não tem nada a ver. Isso aqui é aquela absurda que toda questão tem, você já pode eliminar ela de cara. Sobrou a letra B mesmo, tranquilinha essa, né? Infrações e penalidades. Deixar de guardar distância de segurança. Olha, não preservei ali distância lateral ou de segmento, distância frontal, entre o meu veículo e os demais. Isso é infração de natureza o quê? Quando fala a natureza, qual que é a natureza da infração? Ele quer saber qual que é a gravidade dessa infração. Ela é leve, ela é média, ela é grave ou ela é gravíssima? Eu costumo ensinar um macete, porque isso aqui é o tipo de questão covarde, né? Você tem que decorar todas as naturezas de infrações, é complicado. Mas eu costumo ensinar um macete que ajuda, só que esse macete que eu ensino, ele é aplicado em 60% das vezes. 60% das vezes ele dá certo. 40% ele não dá certo. Eu nem gosto de ficar ensinando macete que não seja aplicável em pelo menos 80% das vezes, sabe? Pelo menos 80%. E aqui é só 60%. Então, tipo assim, não deveria nem ensinar. Mas na falta de um macete melhor, que tem anos que eu venho tentando desenvolver e não encontrei, eu acabo ensinando esse macete para saber qual que é a natureza da infração, que ajuda em 60% das vezes. Então, você vai conseguir decorar todas as infrações? Não vai. Então, usa o macete. Cada 10 vezes que você usar, 6 vai dar certo. 4 não vai. Quando der certo, você me agradece. Quando não der certo, você não me xinga não, tá? Porque foi o melhor que eu consegui fazer aqui. E esse macete é o seguinte, você vai analisar a situação e se essa situação que você está analisando aqui na questão, ela oferecer risco direto à segurança ou à vida, a infração é grave ou gravíssima. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, ela é leve ou média. E aí vamos analisar. Deixar de guardar a distância de segurança. Lateral e frontal. Não guardei distância. É perigoso, porque eu estou andando muito colado no veículo da frente, ou passando muito perto do veículo que está do meu lado, é perigoso. Oferece risco. Mas oferece risco direto à segurança ou à vida.
Se você entende que sim, que oferece risco direto, não é indireto não, tá? É direto. Você vai marcar, se você acha que oferece risco direto, você vai marcar grave ou gravíssimo. Então, aí você já eliminou duas, você vai chutar só entre duas, fica bem mais fácil de acertar, né? Você acha que não. Eu acho, Ronaldinho aqui, analisando essa questão, eu não vejo risco direto, não. Até vejo como situação perigosa, mas risco direto à segurança ou à vida? Não. Então, eu iria de leve ou média. Só que não é. Essa infração aqui é grave. Então, para o Detran, ou para o legislador, né, que não foi nem o Detran, foi o legislador, essa situação aqui oferece risco direto. Então, ela tem que ser grave ou gravíssima. No meu entendimento, não ofereceria risco direto, não, mas o legislador entende que sim. Então, nesse caso, entrou aqui na grave, beleza? Dificilmente a infração vai ser gravíssima se ela não tiver, assim, uma situação muito nítida de perigo. Por exemplo, avançar um sinal vermelho do semáforo, o risco de acontecer um acidente é muito grande, não é? Aí sim, é um risco alto. Aí eu iria de gravíssima. Agora, sem o cinto de segurança, é perigoso. Mas é certo que isso vai provocar um acidente? Não vai, né? Às vezes a pessoa dirige sem cinto para lá e para cá. Então é grave, não chega a ser gravíssima. Avançar o sinal vermelho, alto risco. Gravíssima. Sem cinto, risco, mas um risco não tão alto. Então eu vou de grave. Agora, quando é risco baixo, baixinho mesmo, ou praticamente não tem risco, é só porque é infração, mesmo tipo estacionar longe da calçada, coisa do tipo, aí vai entrar em leve ou média. Beleza? Essa aqui é letra D de dado. Infrações e penalidades. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou deixar de parar em frente à placa de parada obrigatória é infração de natureza o quê, hein? Aí entra aquele macete, né, oferece risco direto à segurança ou à vida. Pensa comigo, o cara avançou o sinal vermelho do semáforo. Isso é perigoso? Muito perigoso. Alto risco. A chance de acontecer um acidente é grande. Se é alto risco, essa infração é grave ou gravíssima, tá? Então a leve e a média eu já elimino. Grave ou gravíssima, qual das duas que vocês vão? Quanto maior o risco, a chance de acontecer um acidente, mais grave é. Ó, no semáforo aí, cara, é gravíssima, tá? Letra D de dado. Mais um aí de normas de circulação. O pedestre tem preferência sobre o veículo quando? Presta muita atenção nisso aqui, porque é muito pregado, é muito falado que o pedestre tem a preferência sempre. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Não é em toda situação que o pedestre tem preferência, não. Quase todas, sim, ele tem a preferência. Mas eu vou te dizer uma que ele não tem a preferência. Quer ver? Ó? Tem um semáforo lá para os veículos e o semáforo para o pedestre. Então, o semáforo dos veículos, está no verde, trânsito livre para os veículos, e para o pedestre, que é o foco de pedestres. Eu vou até escrever isso aqui, caso você não saiba, o semáforo do pedestre chama foco, F-O-C-O, foco de pedestre. Está vermelho. Nesse caso, o pedestre tem a preferência? Não, não tem a preferência é dos veículos. Ah, professor, mas se ele não respeitar e entrar na frente, eu vou ter que parar. Sim, pela direção defensiva, o condutor deve abrir mão do próprio direito visando a segurança. Mas aqui não está falando de direção defensiva, está falando de regra, preferência. O pedestre não tem a preferência se o foco, que é a sinalização para ele, estiver vermelha, não é? Então, não é em todas as situações que o pedestre tem preferência, não, tá? Já eliminei essa letra D aqui. A letra B fala que é quando ele for idoso. Ok, mas olha a casca de banana aqui, ó. Somente. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser errada. E essa aqui está errada. A mesma coisa é a de baixo. Ó, na porta de escola o pedestre tem preferência? Tem, mas somente não. Então, a gente elimina essas duas e vou lá na letra A. Nem li a letra A, já sei que ela é a resposta, hein? Só eliminando, com os macetes. Ó. Quando ele tiver iniciado a travessia, beleza, mesmo que inexista sinalização para o mesmo. É exatamente aqui. Não existindo sinalização para ele, ou seja, não tem semáforo para ele, aí não tem como dizer que ele não tem a preferência, né? Agora, se existe o semáforo, que é outra coisa, ó, inexista é o contrário de exista, né?
Inexiste quer dizer que não existe uma sinalização para ele. Porque se existir uma sinalização para ele, que é o foco, e ela estiver fechada, aí não vai ter preferência mesmo não, né? Então, letra A aí a resposta dessa questão. Normas de circulação. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela... Olha, veículos que desenvolvem menor velocidade têm que andar sempre mais à direita da pista, que é onde o trânsito é mais lento, inclusive para veículos motorizados, né? Você vai ver na regra que os veículos mais lentos, aí está falando dos motorizados mesmo, tem que andar lá na faixa da direita. Deixa a faixa da esquerda para os veículos mais rápidos, aqueles que estão fazendo ultrapassagem. Agora, você imagina um veículo de tração animal, vamos pensar que é uma carroça, uma charrete, andando na faixa da esquerda. Ele está lá no meio dos carros que estão andando em alta velocidade. Vai dar bom? Não vai. Ele tem que andar do lado dos veículos que estão andando em menor velocidade, que é o lado direito da via. Confere? Então, aqui eu já eliminei. Está fora. Sobrou para mim B, C ou D. Só que, aí eu já sei que o direita é o que vai completar aqui, né? Direita. Professor, lá na hora da prova precisa escrever aqui dentro. Não. É só você escolher a alternativa que o Detran já vai saber que você quer colocar essas opções aqui, direita, aqui dentro, né? Só que tem mais coisa, ó, da pista, junto à guia da calçada, que é o meio-fio, ou, aí mais alguma coisa aqui, sempre que não houver faixa especial a ele destinada. O que é faixa especial? É uma faixa própria. Pode ser que exista ali uma faixa só para circulação de veículo de tração animal. Aí ele vai andar nela, porque é uma faixa especial para ela. Então, aqui está dizendo que não existe, ó, não houve uma faixa especial. Então, esse veículo vai andar onde? À direita, juntinho do meio-fio, ou aonde? No acostamento, na esquerda. Na esquerda está fora. Então, já eliminei mais essa. No acostamento, essa aqui já estava eliminada, né? Então, sobrou para mim acostamento ou meio-fio. Meio-fio já falou aqui, ó. Não faria sentido eu botar meio-fio aqui de novo, não é? Porque meio-fio já falou aqui. Então, eu vou eliminar essa. É direita e acostamento. Aqui vai entrar acostamento. Beleza? Resposta, letra C. Tranquilinha essa questão também.